Sweet wife and tasty boy across the universe. Full of sorrow, waves of joy have drifted to my open mind, persistent in caressing me. Nothing's gonna change my world. 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 Time Guru Deva. A vida continua, mais um programa, hoje 18, né? Não, hoje é 15 de agosto, não posso errar. 15 de agosto, uma data importante como essa, como é que eu iria errar? Então, bem-vindos a todos nesse 15 de agosto, sexta-feira. O A Vida Continua está no ar. E hoje, muitos assuntos aí na tela, hein? Hoje nós vamos falar de muita coisa boa, hein? Quer que eu dê um spoiler do que nós vamos falar? Vejam, hoje, sendo 15 de agosto, eu me lembrei do aniversário da Mansão do Caminho. Mansão do Caminho, fundada em 15 de agosto de 1947, na Bahia, por Divaldo Franco e o seu primo Nilson Pereira de Souza. É interessante lembrar isso, porque Divaldo partiu, já vai aí para um pouco mais de 2 meses, né? É isso mesmo. Mas Divaldo está, com certeza, velando lá pela casa que ele e o Nilson ergueram na Bahia, no bairro Pau da Lima. Claro que primeiro era outro endereço, mas hoje está lá, aquela área de 80 mil metros quadrados, né? Em Salvador. Então, meus amigos, o 15 de agosto lembra aí 75 anos. 75 anos da Mansão do Caminho. Se der, no final, a gente ainda toca uma musiquinha aí que nós fizemos por Divaldo, tá bom? O que mais que eu queria lembrar? 15 de agosto também lembra a fundação do jornal O Clarim, lá de Matão, fundado por Carl Schutel, um dos primeiros jornais assim, da imprensa espírita, em vigor até hoje, circulando até hoje. 120 anos já, o Clarim. Ele está em formato tabloide, né, em papel. Eu não tenho recebido mais. O pessoal me cortou da lista de cortesia. Os anos tão difíceis, né? Eu recebi a Revista Internacional de Espiritismo e também o jornal Clarim. Não recebo mais, mas sempre que eu vejo por aí, eu pego e leio. Eu estou sempre olhando a versão digital. Parabéns, então, aos amigos do nosso querido Belvedere, que já se encontra na pátria espiritual, né? Aparecido Belvedere. 15 de agosto também é data que marca o lançamento do livro O Céu e o Inferno, né? A 4ª obra da codificação espírita. Já temos falado dele aqui, dia sim, dia não, nós temos falado do Céu e o Inferno. Aliás, tem até um exemplar dele aqui, surrado, da LAC Editora. Dá para mostrar de novo? Tem o da M, que eu ajudei a fazer a revisão, mas eu tenho usado esse aqui no momento. Que teve a supervisão de Herculano Pires, né? O Céu e o Inferno também um livro que foi lançado em 15 de agosto de 1865. Completa, portanto, hoje 160 anos. É bom o movimento espírita lembrar a data, né? Uma data redonda como essa, né? Bom, vamos indo. Tem muito para falar hoje. E sabe qual é o tema?
Eu acho que esse tema eu não vou esgotar hoje, por isso eu estou criando aquela divisão em módulos, em episódios. Morreu? Descansou? O paraíso segundo as religiões. Eu quero ver como é que as religiões, quero comparar, fazer um quadro comparativo, como é que as religiões veem o céu, ou o paraíso, o Éden, os campos elíseos, segundo os antigos pagãos, né? Eu gostaria de fazer esse comparativo. Hoje não vai dar para falar de todas as religiões, porque eu fui entrar no hinduísmo e já vi que para falar do nirvana dos hindus já é muito tempo, já é um longo papo e precisa pesquisar mais, né? Eu não sou um doutor nessa área, preciso então ler. E nós, como espíritas, estamos sempre lendo, pesquisando, para não falar besteira, né? E mesmo porque nós que usamos a tribuna para falar do espiritismo, não estamos isolados do mundo. Não podemos tapar os olhos e os ouvidos para o que se passa em volta. Não podemos ficar olhando só para o nosso umbigo. O espiritismo é a reunião de várias ciências, hein? Eu já vi muitas vezes um slogan por aí, usado em automóveis, no para-brisa, né? O espiritismo é a soma de várias faculdades. Porque quando você estuda o espiritismo, entra o aspecto da filosofia, da ciência e da religião. E elas estão imbricadas. Então entra sociologia, antropologia, psicologia, psiquiatria. Entra. Os assuntos se entrecruzam, se interpenetram, porque o espiritismo é calcado nas leis naturais. E as leis naturais incluem as leis físicas deste mundo material e as leis do mundo moral também. Então, quando nós dizemos somos espírita, é porque você é um sujeito eclético, viu? É um sujeito que tem que transitar em vários campos, como Kardec era. Allan Kardec era um homem de muito conhecimento. Então, ele podia falar, ora como cientista, ora como livre pensador, ora como professor, pedagogo. E ele era autoridade. E, a propósito, ontem à noite, no canal Brasil, estava passando Kardec, a história por trás do filme, ou do nome, nunca sei ao certo. E eu vi de novo, dessa vez sem usar legendas, porque estava passando em português e era a única opção. Então eu pude ver a performance dos nossos artistas, dos nossos atores. Gostei muito das meninas Boudin no filme. Gostei da atriz que fez a irmã Fo, da Senhorita Jafé. Nossa, eu gostei de quem fez o senhor Carlotti, o senhor Boudin, o padre Boudin e a família Boudin, para não sair diferença. Eu gostei, o filme é bom, o filme te prende. Muita gente que foi comigo ao cinema falou, não gostei, não. Poxa, mas para você contar uma história como essa, com um roteiro rico, e acho que o Wagner de Assis conseguiu. Principalmente os primeiros 15 minutos do filme, prende muito a atenção. Começa Allan Kardec, quem não viu o filme ainda, dando aula, de repente entra um padre lá e diz, agora é aula de religião, catequese. Ele fica chateado, ele fala, vai ensinar catequese? Nós estamos num momento aí da razão, triunfo da razão, a república, se bem que já tinha voltado aí Napoleão III, a França tinha voltado ao regime imperialista, né? O Napoleão III, sobrinho de Napoleão, mas ele volta para casa chateado, a mulher, a Gabi, diz, Leon, chama ele de Leon. Leon, você viu uns jornais aí, ensino de catequese nas religiões, quer dizer, a igreja queria se firmar como uma doutrina oficial, coisa que Napoleão, o primeiro, né, rompeu. Quando veio a idade da razão, a França rompeu com a religião. E agora a religião estava voltando de novo, com todos os seus dogmas. Mas, ao mesmo tempo, a ciência estava encontrando resposta para as suas perguntas, para as leis do universo, descobrindo a eletricidade. Então, era o positivismo reinando, de Augusto Comte. Muitas ideias. Foi um século assim, de grandes movimentações.
Allan Kardec, a princípio, ou em princípio, não acreditou naquelas coisas de mesas girantes, né? Ele duvida, fala, não, bate na mesa, fala, quando me provarem que uma mesa tem nervos para sentir, cérebro para pensar, e tudo bem, enquanto isso não me for provado, por favor, isso eu vou entender como um conto da carochinha, coisa do tipo. E eu fiquei vendo o filme. É nesse período que Carlotti, mais um amigo, vai procurá-lo e fala, olha, veja aqui, essas páginas desses cadernos aqui obtidas pela médium Jafé, senhorita Jafé, Aline, Caroline Jafé, não estou me lembrando o primeiro nome. Ele olha aquilo e fala, pô, eu vou estudar esse negócio. Ele falou, bom, se você quiser ver uma sessão séria, vá conosco lá na casa de Madame Plane-Maison. Isso era maio, finzinho de maio de 1854, 55. 55. E ele decide ir, aí começa. Nessa reunião, ele vê lá um lápis preso à cesta de Vini, correndo, sozinha no papel. E dá uma biografia dele e da Amélie. Ele fala, o quê? Vocês fizeram uma pesquisa boa. Naquela época não tinha Facebook para você espiar a vida de ninguém, não. Nada disso. Hippolyte Léon Denisard Riveio, nascido em Lyon, 3 de outubro, estudou em Yverdon, Bababi, casado com Amélie Gabrielle. Salve, sumo pontífice, o espírito ainda chama ele de uma maneira assim, carinhosa, faz uma saudação. Ele, mas, oi, tudo bem, ó, meu amigo do além. Aí a orientadora da reunião diz, esse aí é o nosso amigo Zéfiro, é um espírito amigo, protetor, está em todas as reuniões, e ele costuma nos chamar assim por apelidos carinhosos. Ele, por exemplo, está dizendo aqui que vocês dois foram muito amigos no tempo dos druidas. E ele começa a ficar intrigado com aquilo. Bom, passei um spoiler na boca de vocês, mas o assunto de hoje é esse aí. Morreu, descansou? O paraíso segundo as religiões. Eu vi recentemente alguma pessoa dizer, olha, morreu, mas descansou. Ah, precisava descansar. Porque a vida do fulano se extinguiu por enfermidade. E a enfermidade que se estendeu por vários anos, a pessoa ficou presa a um leito. Então, realmente, nós vimos aí casos de pessoas que 5, 6, 7 anos, aquele sambista famoso do Rio, que desencarnou há pouco tempo, Arlindo Cruz, ele tinha tido um AVC em 2017 ou 2016, e ficou esses anos todos praticamente numa vida vegetativa. Família que era da Umbanda, do Candomblé, dizia ele estava sofrendo, mas agora ele se libertou da matéria. Esse é o conceito dos nossos irmãos aí da Umbanda, e eu já vou dando uns spoilers. Mas eu vi outro caso de gente que sofreu muito e se descansou. Claro, se descansou da enfermidade física, de fato. Quando o espírito se liberta do corpo, é uma roupa. Os seus problemas, os seus machucados, uma roupa é uma vestimenta, é um equipamento que você deixa. E você está com o seu corpo espiritual agora. Ele não conta a idade, ele é imortal. Então você se sente aliviado mesmo. Se era cadeirante, vai voltar a andar. Porque agora você anda com a vontade, pensamento. Se era cego, vai voltar a enxergar, porque você enxerga com os órgãos do espírito. Se estava sofrendo uma doença de bloqueio mental, um processo de alienação mental, recupera a razão, porque agora você está de posse do espírito. Então, realmente, quando você deixa um corpo cansado, sofrido, você descansa dele, você se alivia. Mas agora, o espírito só descansa de fato quando ele também desfruta da paz de consciência. Senão,
O descanso não é total. Tem gente que morre de morte natural e rápida, tudo bem. Chega no mundo espiritual, não descansa, não. Ó, eu vejo quantas vezes pastores se comunicarem lá na sessão espírita. Ei, mas eu preguei a Bíblia diz que depois da morte vem o descanso eterno. Cadê o descanso eterno? Eu estou andando, vagando, não me encontro, não acho ninguém. Quem sou eu? Estou perdido. Então não há descanso nessas horas. Principalmente quando a tua mente está espicaçada pelo remorso, pelos arrependimentos. Imagine, você lesa um monte de gente, aí é pego aí numa morte acidental ou mesmo pelo suicídio, se vê no mundo espiritual, poxa, me enganei. Eu achei que tudo se acabaria no túmulo, mas, no entanto, eu estou me vendo vivo, super vivo. Então, vem a consciência o quê? As vítimas. Pô, eu não fui muito bom, né? Por que eu estou sofrendo? Pô, estou começando a me lembrar de algumas coisas. Agora, imagine um espírito que chega ao mundo espiritual e é recebido. Bem-vindo, meu caro. Você está voltando. Venha ver o resultado das suas obras. Pode não ser tão positiva, mas também não é tão negativa. Tem coisas boas a contar. Vamos ver aí na balança aí o que dá. Não são os egípcios que tem até uma gravura lá nas cavernas, em que há uma fila de almas passando no tribunal lá e há um anjo lá que vai pesar o que você fez de bem e de mal. Tem uma balança lá. Bem, sem querer, a gente já avançou um pouquinho no tema. Hoje ele vai ficar mais como um aperitivo para nós, né? Eu trouxe alguns slides. Eu também trouxe um vídeo para mostrar aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar. Eu vou voltar aqui, porque eu não sei se eu compartilhei certo ou não. Se eu não compartilhei certo, eu tentei passar o trailer do filme Céu é de Verdade. Tá bom? É um filme de 2016 ou 2015, baseado numa história verídica. É de um menino de 4 anos, Colton, que ele vai fazer uma cirurgia lá de apendicite e acaba tendo uma experiência de quase morte. Quando ele volta da experiência, ele conta para os pais, eu tive aqui, eu vi a minha mãe num quarto, você no outro, do hospital, eu vi assim, os médicos eu estive, eu vi isso, eu vi aquilo. Aí ele começa, aos poucos, conforme os pais vão conversando com ele, ele vai soltando as coisas que ele viu. O fato que é mais assim autêntico e que não é incontestável. Ele fala que tem 2 irmãs, e a mãe diz, não, você só tem uma irmã. Ele falou, mas você teve uma que morreu na sua barriga, que foi um aborto espontâneo. Pois é, eu a encontrei do lado de lá, e ela contou que seria minha irmã também. Ou como o avô, que ele não conheceu, mas ele viu o avô lá, e o pai traz umas fotos de álbum para ver se ele identifica, ele fala, aqui o vovô Pop. Então, quando a gente vê a criança dizendo isso, então, como é que você vai discutir com a criança? Ela está falando a verdade, é espontânea. É claro que a criança, como é que ela vai descrever o que ela vê do lado de lá? Se ela vir um espírito, ela vai dizer que é Deus, Maria, José, um santo da igreja, talvez anjo, ela vai chamar de algum nome. Não é? Ela vai dizer o que viu, como viu, como é que foi. Aí está uma prova de como é o mundo espiritual. Não é? Muita gente adulta que vive uma experiência de quase morte também relata. Tem aqueles casos clássicos, eu vi uma luz no fim do túnel. Às vezes há um pouco de fantasia, mas uma coisa é certa, você vê a cirurgia, você vê o que se passa, quais os instrumentos cirúrgicos que o médico usou,
Você vê a roupa que fulano estava lá quando foi te visitar no hospital. Você descreve o que passava aqui e o que passava fora. Então, os negativistas, ou os negacionistas, melhor dizendo, eles costumam dizer, não, a pessoa está viva ainda, é o cérebro dela que está pensando. Mas como o cérebro dela vai registrar o que está fora, longe? Tem atividade, não daquele cérebro que está sendo operado, atividade de quem comanda o cérebro, que é o espírito. Eu trouxe isso porque eu acho que isso vai dar para a gente um pano de fundo legal para começar. Eu quero falar, em linhas gerais, está aí. E que não vou terminar hoje, já disse a vocês. A gente quer falar de como é que as religiões, o hinduísmo, que é a segunda maior do mundo, hoje que já passou a ser a primeira, que a população da Índia já é a maior, mas você tem o budismo, que está esparramado pelo mundo inteiro, não só no Oriente. Não só no Tibete, na China e Japão, também tem aqui budismo, também está no mundo. O cristianismo talvez seja a terceira. Eu acho que se considerar o catolicismo mais as religiões protestantes, as pentecostais e neopentecostais, eu acho que o cristianismo é a terceira. Porque o islamismo deve estar na frente. Hein? Olha, é um número que eu vou pegar mais atualizado e digo para vocês, se a maior religião no mundo hoje é o islamismo, se é o budismo, se é o cristianismo, o judaísmo também está aí, entre os cinco grandes troncos das religiões. E o cristianismo é uma derivação do judaísmo. Veja, quando eu falo cristianismo, estou englobando as religiões católicas, protestantes, pentecostais e todas mais. Onde entra o espiritismo aí? O espiritismo entra com uma doutrina de 160 anos, um pouco mais, que reúne praticamente o conhecimento de todas as outras. Por isso que eu digo que o espiritismo é uma faculdade completa, uma universidade. Porque quando você estuda o espiritismo, na obra O Céu e o Inferno, por exemplo, Allan Kardec começa a comparar o inferno dos pagãos, né, dos politeístas gregos, com o céu dos católicos, e faz um paralelo, e depois traz a visão espírita do tema. Ele vai lá no Tártaro, no inferno que os gregos pintaram, e traz e faz uma comparação com o inferno dos católicos e com o inferno, entre aspas, dos espíritas, que não há um inferno localizado, geograficamente delimitado, não há. Você pode falar, é umbral. Umbral é todo, tá por aí. Tem umbral em todo lugar. Então, é o que eu pretendo explorar, porque é um assunto interessante. Hoje eu vou falar um pouquinho dos hindus, do hinduísmo, por isso que eu comecei cantando aqui. Words are flowing out like endless rain into a paper. Jai Guru Deva. Aí, ó, tô falando palavras do hinduísmo. É, como karma também é, samsara. Né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho do hinduísmo. Não vai dar para esgotar também, mas vamos falar um pouquinho dele. O nirvana dos hindus e budistas. Não sei. O budismo tem alguns pontos em comum com os hindus, mas o nirvana dos hindus é diferente. O nirvana dos hindus, se vocês podem ver embaixo, o hinduísmo, olha lá, é melhor começar lendo, né? Desde o século XIX, o hinduísmo moderno, influenciado pela cultura ocidental, adquiriu popularidade com práticas como a yoga, meditação transcendental e o movimento Hare Krishna. Já viram aqueles jovens, aqueles camisolões, cabelo raspado, às vezes raspado total, ou deixam só um pouco, e ficam com incensos na mão e saem cantando. Então, o movimento Hare Krishna influenciou, inclusive, os Beatles. Os Beatles. George Harrison, principalmente, começou a ir viajar para a Índia muitas vezes. Eu acho que isso até ajudou contribuiu para o fim do grupo, sabe?
Porque o George ficou de tal forma vidrado naquela doutrina, ele foi conhecer o Sai Baba, foi à Índia ver os cultos, ver como que era, os rituais, e escreveu aquela música que ele gravou, My Sweet Lord, my Lord, my Lord, I really wanna see you, I really wanna see you, I really wanna see you in love, but it takes so long, my love. Sweet love, hare hare, Lord, aleluia. É um sucesso de George Harrison. Ele estava buscando Deus, ele estava buscando a fé dele. O hinduísmo foi onde ele se encontrou. Deixou a barba crescer, cabelo. Mas então a influência do hinduísmo, e ele se ocidentalizou, principalmente depois que a Índia se libertou do jugo britânico. Então, a yoga hoje é uma prática. O que é yoga? É uma prática de meditação, né? Aí, vocês conseguem ler aí? Olha lá, uma pessoa fazendo yoga, sentada naquele jeito lá, de cócoras, não é de cócoras, mas usa a base do quadril, forma quase que um triângulo, né, com os joelhos. Ah lá, o nirvana dos hindus, a roda de Sansara e a reencarnação. A roda de Sansara são ciclos de nascimentos e renascimentos. Para o hinduísta, falando aí de uma maneira geral, porque dentro do hinduísmo tem muitas tradições diferentes, seitas diferentes. Mas, de um modo geral, a roda de Sansara seria o ciclo do ir e vir, o vai e vem das reencarnações. Quando o espírito está suficientemente depurado, então ele encontra a sua libertação. Tem uma analogia muito clara com o Espiritismo. O Espiritismo está ensinando que nós ficamos reencarnando, desencarnando, voltando para aprender, volta, repete a lição, muda, avança um degrau, vai, até que chega uma hora, já não reencarna mais na Terra, pode reencarnar em outros mundos mais desenvolvidos. Veja. A meta final da vida, segundo o hinduísmo, a meta final é o moksha, ou a libertação. Quando o espírito já não precisa mais sofrer as tribulações desta vida carnal, a vida material. É o nirvana, ou samadhi, o paraíso. Ele encontra, então, uma relação de comunhão completa com alguém aí, no caso, para ele é Brahma, é Deus. Para ele é Deus, é Brahma, ele pode chamar de vários nomes. É uma paz mental perfeita, o desprendimento dos desejos mundanos, superação das paixões, né? Tal realização libera o indivíduo da Sansara, a roda de Sansara, e termina com o ciclo de renascimentos. Eu fiz um apanhado rápido, porque quem quiser investigar mais, vai encontrar muito mais. Mas hoje, com a internet, você faz pesquisa o dia inteiro. Eu trouxe aqui uma imagem do inferno dos espíritas. Sempre uso essa fotinha aí, que foi usada no filme também de Wagner de Assis, Nosso Lar, né? Começa com André Luiz, lá numa região pantanosa, lama. Foi a forma como nós retratamos o inferno. A gente sabe retratar melhor o inferno do que o céu, não é verdade? Dante Alighieri, eu também trouxe uma foto do Dante. Dante Alighieri, o grande escritor, linguista italiano, viveu no século XII por XIII, né? Dante Alighieri também é o mestre da língua italiana. Tem até um livro aqui que ensina italiano. E na capa do livro de italiano está aí o senhor Dante Alighieri, com esse pano na cabeça, amarrado. Ele viveu em Firenze, ou Florença, na Itália. Ele tinha um amor platônico com a Beatriz. Quem quiser conhecer melhor
o Dante Alighieri. Veja o filme Anjos e Demônios, porque é um filme todo ele em busca da decodificação de algumas coisas do Dante Alighieri. Então, você que acompanha aquela trama, você vai vendo os lugares, Florença, umas esculturas aqui e ali que significam isso, significam aquilo. É um filme com Tom Hanks, faz parte daquela trilogia, né? O Código da Vinci, Anjos e Demônios e Inferno. Inferno é o terceiro e é onde se trata mais de Dante. Eu não li a Divina Comédia, mas eu, estudando alguns apontamentos aqui e ali, eu vi que ele é acompanhado durante seus desprendimentos, desdobramentos em espírito, durante o sono, ele é levado a conhecer, fazer umas incursões no espaço. E há um espírito que o acompanha, não me lembro agora, mas é um grande escritor do período clássico. Ele está quase no Renascimento, na Idade Média. Mas esse autor que vem, esse espírito, é do período lá da Roma Antiga, escritor que vem, fala, vem comigo, eu vou te mostrar. E começa a mostrar as regiões trevosas para ele. O purgatório, segundo a religião católica entende. E há uma parte do livro que ele não havia escrito, estava guardada, não tinha sido publicada. Ele vem e avisa o filho dele onde é que está aquele trecho para ele publicar. A gente ouvia muito Divaldo falar de Dante. Aliás, Divaldo nos ensinou muito. Em muitas das palestras dele, eu ficava encantado, porque eu era um leigo, ainda sou, mas através de Divaldo eu fui sendo instigado a pesquisar mais, né? Conhecer mais o budismo, o hinduísmo, o próprio islamismo, que é a religião de Maomé, entender a cultura egípcia. Então, nós estamos vendo a cultura hebreia, os judeus, que estar no espiritismo é transitar também em várias áreas. Por isso que o espírito, de verdade, lá no capítulo lá do livro do Evangelho, diz, espíritas, amai-vos, eis o meu primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos, eis o segundo. Instruir-se no sentido de não recusar conhecimento. Às vezes a gente vai fazer uma coisa que não é a nossa predileção, mas a gente aprende muito. Eu faço um cursinho de espanhol aqui na cidade e às vezes eu me pergunto, vale a pena? Vale. Ontem mesmo eu estava estudando espanhol e estávamos falando de Isabel Allende, uma poetisa chilena, tem umas obras interessantes, inclusive ela escreveu A Casa dos Espíritos, que se tornou um clássico importante do cinema. Eu estava também conhecendo um pouco Barcelona, e ao falar de Barcelona, me lembrei do Alto de Fé de Barcelona, 1861, na esplanada da igreja de Barcelona. Barcelona é a Catalunha, capital da Catalunha. É um estado que quer se separar da Espanha, mas não separa, fica naquela coisa. Agora parece que acalmou isso. E vamos em frente. Então, Dante também, ele pintou mais o inferno do que o céu. Do céu de Dante, nós não conhecemos. A tradição hinduísta, portanto, nós vamos estudar mais. O céu do islamismo, só para dar uma pincelada rápida, chamado Yaná, é um paraíso eterno onde os fiéis justos desfrutam da paz e felicidade da presença de Deus. Bom, isso aqui é um quadro do hinduísmo. Não tem a ver com o islamismo, tá? Mas aqui eu estava, na minha pesquisa, não deu tempo, eu estava mostrando para vocês algumas palavras sânscritas. O Dharma, que tem uma definição muito ampla. O Arda, são a parte ética da vida da alma. A alma é chamada Atma. Kama é a parte das paixões, as coisas do corpo, do sexo. Quem não se lembra do livro Kama Sutra? Era um livro
pecaminoso, porque você ia olhar o livro, eram fotos, posições do casal, fazendo sexo, Kama Sutra. Muita gente, o livro, inclusive, era censurado, era considerado uma revista de adultos. Moksha, ou moksha, outra palavra sânscrita, é aquele estado, então, de libertação, quando o espírito superou a fase das reencarnações. Eu poderia falar um pouco mais, mas eu acho que por hoje está bom, né? Ele não se confunde com a visão dos antigos gregos, dos pagãos, nem com o nirvana dos hindus ou o paraíso dos muçulmanos, que tem 50 virgens te esperando lá. Veja, você imagina o paraíso aquilo que lhe dá prazer. Para alguns, o paraíso seria uma caixa de cerveja gelada, umas loiras lá para dançar com você lá, né? Lindas. Há uma piada de Stanislau Ponte Preta, estava no livro meu do ginásio, eu guardei a historinha. Uma crônica dele. Diz que o homem chegou no céu, ou no inferno, eu acho que era o inferno. E ele falou, caramba, aqui que é o inferno. Puxa vida. Eu imaginava que o inferno tivesse algumas coisas piores do que eu estou vendo. Por quê? Aqueles ali até que não estão se dando tão mal, não. Não, ali é o departamento do país tal. Aí ali, França, tem muita gente. Ixi, ali o negócio está feio. Aquele ali é do Brasil. É o departamento do Brasil no inferno, E por que tem tanta gente? Vem cá que eu te mostro. Abriu a janelinha lá, de onde dava para ver, e dizia, aqui, o inferno, o forno aqui não chega a 200 graus, está sempre quebrado. O cara que vem dar as chicotadas, assina o cartão e cai fora. Então é por isso que todo mundo quer ficar no inferno brasileiro. Gostaram da piada? Não sei se eu agradei, mas, voltando ao final, os espíritos felizes, segundo testemunhos nas mensagens que Allan Kardec colecionou, e nós colecionamos outras tantas através do Chico, dos livros psicografados, quer dizer, atualizando todas essas mensagens, há uma coerência no relato. Tanto aqueles casos que Kardec coletou na Revista Espírita, e depois selecionou uns casos depois no Céu e Inferno, os espíritos contam. Quem está mal, conta por que está mal. Quem está mais ou menos, fala, eu estou assim, sabe? Não estou ainda 100%, mas já vivo assim, estou fazendo um plano para reencarnar, vou caminhar. Tem aqueles que estão no Vale dos Suicidas e relatam seu sofrimento, seu martírio. Há aqueles que estão já num estágio bom, porque a vida deles na Terra foi um trabalho bom, um combate, um papel a serviço do bem. Eles cumpriram um bom mandato na Terra. Se não foram missionários, mas pelo menos as obras que eles levam são muitas. Eles estão com as mãos cheias de obras. Madame Fulot, por exemplo, gostei muito. O Monsieur Sanson. Sanson, ele já era um espírita bom, frequentava a sociedade parisiense. Quando desencarnou, Allan Kardec o evocou, porque eles tinham combinado que evocaria o senhor Sanson. E ele vem e descreve como ele está se sentindo. Olha que as exéquias dele ainda estavam em curso. Ele dizia, estou me sentindo assim, agora eu estou assim, a minha ligação com o corpo está praticamente rompida, eu já estou me sentindo um espírito livre, tenho liberdade de movimento, a plenitude, a visão que eu recuperei da vida, poxa, e cheio de vontade de viver, e tem a eternidade para viver. Então, os espíritos felizes é um lugar de blandícies. Eles descrevem o céu, como lugar de blandícies, venturas, de uma consciência tranquila. Eu não posso dizer mais do céu, porque nós conhecemos mais o inferno do que o céu. Mas já deu para dar uma pincelada, né? E eu não sei se vocês viram Ainda tem um texto aqui. O Nirvana, no hinduísmo,
e budismo é um estado de libertação do ciclo de renascimento. Ah, sim, nós vimos isso. Então, meus amigos, por hoje é isso. Eu não sei se tá certo, então a gente vai mesmo para o encerramento do nosso programa de hoje. Até a próxima semana, se Deus quiser, a gente continuará falando sobre o paraíso segundo as religiões. Até lá, se Deus quiser. Tchau!